Tanto que a água subsolo de uso, é causa da esfera federal, né? Então, se é da esfera federal, se é da União, e ele não vai ter limites geográficos. É claro que a gente vai analisar uma série de fatores para ter a permissão de que seja captada a água. O desmatamento, né? E a gente analisa, Ilhéus, por exemplo, tem um plano municipal de Mata Atlântica e sequer o gestor tem conhecimento disso, porque eles não sabem o que são políticas públicas. Eles não entendem muito bem isso, não. Eles se candidatam porque eles querem ser profissionais da política, né? E eles não têm conhecimento dessas políticas públicas e da importância delas para a nossa sobrevivência e do quanto isso pode impactar mais adiante. Então, nós temos um plano municipal da Mata Atlântica com várias ações prioritárias e que nunca foram olhadas e que não são olhadas, né? E aí eu pergunto, por exemplo, em Olivença agora, eu tenho uma casa em Olivença, eu e minha irmã moram lá, a 1 quilômetro da vila foi vista uma sussuarana e todo mundo com pena da cadelinha que a sussuarana comeu, que ela foi vista, e a cadelinha estava prenha. Eu disse, mas o que é que a sussuarana está fazendo aqui na vila? Alguém deve ter expulsado ela do habitat dela natural. Então, nós temos hoje uma questão indígena que deve ser olhada com respeito pelas autoridades e aquelas pessoas serem orientadas, porque elas estão entrando lá e estão desmatando mesmo. A área da piscina e da Tororomba está completamente desmatada, porque eles estão ocupando e estão querendo alugar as casas que estão próximas da praia e estão fazendo uma especulação imobiliária em áreas que não deveriam ser desmatadas. Então, é uma série de conflitos que a gente vive e que os políticos se aproveitam nesse momento para receber voto do povo, né, do povo tupinambá, ou não. É assim que eles olham o povo tupinambá. Tiram uma foto do lado da cacique Valdelice, tiram uma foto do lado do cacique Tororomba, do cacique Gildo, e esse povo está comigo. E a gente não olha para essas questões tão importantes da nossa cidade. O senhor mostrou ali uma imagem de Ilhéus e mostrou uma mancha verde muito grande. Mas os nossos ecossistemas estão sendo afetados, e muito. Nós temos ocupação irregular, não só dos morros das encostas, como dos manguezais, leito do rio sendo ocupado e com ocupações irregulares, como nós temos o Cuminho e o Corante aqui na Barra, que é o leito do rio Almada sendo ocupado. No dia que o rio quiser tomar esse lugar de volta, não vai ser fácil, né? Aí tem outra coisa que a gente tem que olhar aqui. Os mico-leões da cara dourada, que eram uma espécie de extinção, estão chegando no quintal da minha irmã, em Olivença. É lindo? Não é não, porque eles estão querendo comida. As pessoas vão começar a alimentar eles não vão ter mais a comida natural. E as pessoas acham lindo estar dando alimento para aqueles bichinhos. Aí, a importância da Mata Atlântica, é o que eu quero que você fale, me permita até me alongar um pouco, porque são coisas importantes. O Porto Sul, as pessoas não entendem o quanto um empreendimento daquele, com o objetivo, com o fim que ele está proposto, ele pode impactar globalmente, a partir de uma ação local. Em função do uso de agrotóxicos, de defensivos agrícolas, como chamam os agricultores, nós temos aqui, na nossa Praia do Norte, uma camada de arsênio muito além daquilo que é considerado aceitável. E no dia que mexer aquilo ali para cavar e fazer os esteios desse porto, se ele viesse a ser construído, porque ele não vai ser construído, os chineses não são idiotas e não vão querer investir nisso, aí o que é que vai acontecer? Aquilo tudo vai virar material suspenso, né? E quem vai estar comendo aquilo? Os peixes. Quem vai comer os peixes? Nós. Então, essa falta de conhecimento por parte da população, a importância da comunicação e da comunicação de forma simples para que as pessoas entendam, como foi mostrado aqui com o gráfico, apesar do seu conhecimento acadêmico, né, mostrar isso nesses gráficos de forma tão simples, pode ajudar a gente. Então, 85% da população de Ilhéus é urbana. E aquela mancha verde que você viu grande ali é o Parque Municipal da Boa Esperança. Você sabe da existência dele?
São 437 hectares de uma mata urbana. É a maior do país em mata primária, não é da Tijuca, que foi plantada, parte dela foi plantada. A nossa é mata primária e é um parque municipal. E fica aqui na zona urbana de Ilhéus. São 437 hectares e lá dentro tem uma reserva lá tem uma água, que foi produção de água para a cidade até 1970 e que depois foi interrompida e que a Embasa está solicitando para voltar agora. E que vai acabar a água de lá de dentro, porque eles não sabem fazer isso. Bom, então nós temos muitos desafios aqui no município de Ilhéus para que os nossos gestores estejam atentos. Não é? Nós tivemos essas ações do El Ninho e El Ninha, que eu acredito que sejam já em função, é isso que eu gostaria de saber, se El Ninho e El Ninha são resultados de mudanças climáticas, porque a gente vê que eles datam já de final do século XIX, já tem registros deles e da ação deles. Que é mais... Sim, se nós podemos ver a questão da pegada de carbono per capita. A condição da gente levantar isso no município de Ilhéus, porque eu gostaria que isso fosse um indicador, sugerir esse indicador ali para a gente ter conhecimento dele, já que a gente não vai estar mensurando, aferindo o CO2, acho que não vai, porque não sei que equipamento é esse, eu não entendo. E para você ter uma ideia com relação àquilo que o senhor colocou ali, de mobilidade, aí está sendo construída uma ponte Ilhéus Pontal, e eu vi a estupidez de um projeto desenhado em ArcGIS, sei lá, esse negócio aí que faz, tem uns aplicativos aí, diga aí o nome desse negócio, Kelson. Esses softwares que desenham essas coisas bonitinhas, rápida, e botaram lá como sendo uma coisa linda, porque está colorido, e eu disse, mas que gramado lindo, mas que espaço para carros maravilhoso. Então está se construindo uma ponte desnecessária, porque se o gestor tivesse o mínimo de conhecimento da importância de estar atuando para evitar que a gente tivesse mais carros, ou que os carros ficassem guardados, porque ele é um negócio tão miudinho desse, né? As pessoas vindo de ônibus, de transporte coletivo de qualidade, o transporte hidroviário, e que não faltam são projetos aqui para o transporte hidroviário. Então são coisas como essa que podem, e que os nossos gestores deviam estar atentos, mas que eles se preocupam com a questão econômica, ao invés de estar colocando em primeiro lugar a questão ecológica, a questão ambiental, e que vai certamente nos salvar. Desculpe aí ter me alongado, mas eu acho que é importante estar tratando dessas questões e lembrando para a população que isso que está sendo colocado aqui é o que a gente tem que analisar e cobrar dos nossos gestores. É esse o principal objetivo desses encontros aqui, a gente discutir cada vez mais esses assuntos e agradecer a presença desses jovens e pedir que tragam mais jovens das próximas vezes. E esse é o último eixo discutido aqui esse ano. Porque o último não é o último, não. A gente quer que no próximo ano a gente continuar discutindo semanalmente aqui no Teatro Popular, fazer uma parceria com o pessoal do teatro. É isso. Desculpe. Como o Socorro trouxe várias questões, e juntando a da senhora, nós vamos fazer, então, devolver para o professor, né, responder, e depois vamos para o novo bloco, tá certo? Vocês vão pensando aí nas perguntas. Então, agradeço pelas questões colocadas. Eu acho assim, são observações muito, muito interessantes e que de difícil resposta, né? Eu acho assim, começando com a questão que a senhora coloca, eu não consigo ver o poder público, de forma geral, e não só no Brasil, acho que no mundo inteiro, se movimentar sem pressão popular. Sem a população estar, de certa forma, municiada, né, com essas informações e com todo esse conhecimento para estar influenciando. Agora, eu acho que não precisa ter o conhecimento científico, é o conhecimento talvez da vida mesmo, do dia a dia, da rua, onde o lixo é recolhido, o lixo reciclável. A gente vem do Rio também, observa isso que a gente tinha. E aqui não tem, a gente junta o lixo num lugar só e a gente começou separando, mas a gente via lá na frente que as pessoas vai para o mesmo caminhão, mistura tudo e vai para o lixão, que é uma forma... Aqui ainda a gente não tem aterro sanitário, como na maior parte das cidades do Brasil, a gente não tem, a lei não está sendo cumprida. E eu, inclusive, visitei o lixão de Ilhéus, de Itabuna,
e as pessoas não, de Itabuna, desculpa, e as pessoas vivendo em condições bastante difíceis, apesar delas acharem que a condição é razoável, porque tira uma renda de lá, né, mas é uma condição bastante complicada em termos de vida, subhumana mesmo. Mas são questões que geralmente duram 4 anos. O Brasil, quer dizer, a gente vive uma lógica eleitoral em que os planos no máximo duram 4 anos. E a gente está tratando aqui de planejamento. Planejamento é de médio e longo prazo. Não existe planejamento de curto prazo. É difícil você fazer, a não ser que sejam problemas muito pontuais. A gente está tratando aqui de matriz elétrica, matriz energética, de sistema de transporte, de educação, que é um tema de mais longo prazo do que educação. Então isso é uma questão que requer pressão da população para que essas coisas ocorram. E a pressão começa nas urnas, né? Porque quem é eleito, ele de certa forma já vai estar representando aqueles interesses que foram mais votados por aquele momento, e que também são as pessoas que vão pressionar o poder público a funcionar ao longo dos 4 anos, que segue, mais uma vez, como eu disse, uma ótica, uma lógica de curtíssimo prazo. É 4 anos. Não ganhou a eleição, acabou. E ele está focando, de forma geral, os gestores nessa questão. Então, acho assim, a discussão, ela passa sim por educação, muita educação, mas não só educação formal. É a educação da vida também, é criar uma cultura na cidade, na região, uma cultura de cobrança, uma cultura de engajamento, de participação desses momentos. Eu acho que essa cultura traz uma formação que a universidade não traz, que as escolas muitas vezes não trazem também. Então é isso que vai criando talvez um caldo de cultura que ao final desemboca daqui a 10 anos num prefeito que de fato parece representar esses interesses que foram construídos, parece que surge do nada, né? Mas ao longo de anos e anos de um debate ali na sociedade que gerou aquele que culminou com uma determinada eleição, uma determinada posição naquela região. Então assim, eu acho que necessariamente a discussão tem que passar por aí, a questão da educação. Você abordou a questão também, Socorro, você me perguntou sobre o El Niño. O El Niño, ele não é hoje tido como um evento causado diretamente pelas mudanças climáticas contemporâneas que a gente conhece. Ele é um evento que ele ocorre de tempos em tempos, a gente tem uma regularidade e ele é intensificado pelas mudanças climáticas, é o que os estudos têm mostrado, né? Mas não tem ainda um consenso se é um efeito já das mudanças climáticas que vem ocorrendo no último século. Pode ser que já seja um fenômeno que ocorra há mais tempo, mas as pesquisas ainda não conseguem. A gente só observa o seguinte, que nos momentos que ocorre o El Niño, o aquecimento que ocorre nas águas do Pacífico, você tem ocorrido uma intensificação do efeito dele, que ocorre mudança de chuva no norte do nordeste brasileiro e no centro-sul ocorre uma alteração também. Então a gente tem uma alteração a nível de planeta, influenciando muito também o Brasil nesses períodos de El Niño e Laninha, né? Que é um aquecimento, outro resfriamento das águas do Pacífico. Não sei se eu abordei todas as questões, foram muitos temas.